Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o contador Elifas e aí hoje nós vamos falar sobre os adiantamentos de despesas com viagens, né? Os adiantamentos com despesas com viagem é uma prática comum, né? Quando existe a necessidade de algum colaborador viajar a trabalho. Sendo assim, as despesas relacionadas com hospedagem, alimentação e transporte, por exemplo, precisam ser reembolsadas pela empresa ao colaborador. Este fluxo financeiro entre a empresa e o colaborador pode acontecer de duas maneiras, né? Primeiro, o colaborador viaja utilizando os seus próprios recursos e no seu retorno ele apresenta a documentação comprobatória à empresa e a empresa realiza o reembolso ao colaborador. Na segunda maneira, né, a empresa, antes do colaborador viajar, transfere uma quantia para o empregado custear suas despesas com hospedagens, alimentação e transporte, e na volta é feito a prestação de contas. Se o total das despesas, ou seja, se o somatório das despesas comprovadas na documentação for maior que o valor antecipadamente adiantado pela empresa, será feita uma nova transferência do valor complementar para reembolsar o colaborador. Se acontecer o contrário do exemplo anterior, né? Ou seja, se as despesas comprovadas pelo colaborador, né, forem menores que o valor adiantado previamente pela empresa. Nesse caso, o empregado devolve o excedente para a empresa, ou seja, devolve aquilo que sobrou para a empresa. Recapitulando, né? Então vamos lá. Se o valor das despesas comprovadas pelo colaborador for maior que o adiantamento previamente realizado pela empresa, então a empresa faz uma transferência complementar para reembolsar o colaborador. Se o valor das despesas comprovadas, né, pelo colaborador for menor que o adiantamento previamente realizado pela empresa, então o colaborador devolve esse excedente, ou seja, devolve o que sobrou para a empresa. Nós falamos muito sobre, né, falamos várias vezes sobre documentação comprobatória, né, mas o que é essa tal documentação comprobatória? Resumindo, é o seguinte: o documento principal a ser apresentado é a nota fiscal. Se você contrata serviços ou adquire produtos de uma pessoa jurídica, de uma empresa, né, o documento a ser apresentado é a nota fiscal e ponto. Tá? Agora vamos para a parte mais legalista desse assunto para fins de contabilidade. De acordo com o artigo 26 da Resolução CFC 1330 de 2011, a documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças de origem interna e ou externa que apoiam ou acompanham ou componham a escrituração. Dentre os documentos hábeis e idôneos, né, para a comprovação dos gastos, podem ser utilizados os relatórios de viagem. Nesses documentos são informados os dados do colaborador, os valores recebidos a título de adiantamento, né, os dados referentes à viagem e todos os custos referentes à alimentação, deslocamento e hospedagens. Para efeitos fiscais, né, vamos recorrer ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8.846, que disciplina o seguinte: a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis deverá ser efetuada para efeitos da legislação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza no momento da efetivação da operação. O disposto nesse artigo também alcança alocação de bens móveis e imóveis e quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços
praticada por pessoas físicas e jurídicas. Né? Então, outra coisa importante aqui também que a gente precisa, né, salientar e reforçar é o seguinte: de quem é a viagem? É da empresa ou é do colaborador? Né? Quem está pagando no final, né? Quem é que está pagando por essas despesas? Quem está custeando essas despesas? É a empresa ou é o colaborador? Logicamente que é a empresa. Então, o que acontece? Né? Isso aqui, né, vai aos responsáveis pelo departamento financeiro e também aos próprios colaboradores que viajam a serviço. O documento fiscal, né, e quaisquer outros documentos relativos a essa viagem devem ser preenchidos com o CNPJ da empresa. Eu vou repetir: os documentos fiscais, recibos e quaisquer outros documentos relativos à viagem devem ser preenchidos com o CNPJ da empresa. Nada de colocar nesses documentos o CPF do colaborador. A partir do momento que você inclui, né, o seu CPF nesse documento, você desfigura a propriedade da despesa, entendeu? Porque a despesa pertence àquele, né, para quem a nota fiscal foi emitida. Então, assim, talvez nós vamos falar agora há pouco dessa mesma operação nas empresas tributadas pelo Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então, assim, talvez, né, não é o adequado, né, mas, assim, para as empresas do Simples Nacional e do lucro presumido, talvez possa-se ser um pouco mais flexível com relação a essa formalidade. Mas com relação às empresas tributadas pelo lucro real, por exemplo, você pode comprometer, né, a base de cálculo do imposto de renda, né, fazendo com que uma despesa dedutível, né, uma despesa capaz de reduzir a base de cálculo do imposto, né, torne-se uma despesa indedutível, né, e aí você acaba transferindo para a empresa um prejuízo, né, uma impossibilidade de poder usar, né, essa despesa como redutora da base de cálculo, né, do imposto de renda e da contribuição social para fins de apuração do lucro real e também do PIS e da COFINS, conforme o caso. Né? Então, como eu adiantei agora há pouco, né, a gente vai falar dos efeitos, né, dessa operação das empresas do Simples Nacional, do lucro presumido e do lucro real. Então vamos lá. Então, sim, é sabido que a base de cálculo, né, a base de cálculo para o Simples Nacional, né, e do lucro presumido é o faturamento. Ou seja, é o somatório das notas fiscais, né, e em alguns casos lá também o que nós chamamos de outras receitas. Né? Então, o fato da formalidade, né, desses documentos, desse relatório de viagem não ter sido feito de maneira adequada, né, isso não vai impactar, né, no valor do Simples Nacional e nem do valor do imposto de renda, da contribuição social, do PIS e da COFINS, né, nesse último, no caso, falando das empresas de lucro presumido. Então, não haverá impacto, né, do débito do imposto em função de uma formalidade ou outra, né, uma desorganização, né, com relação a essa operação de adiantamento de viagem, prestação de contas e etc. Né? Então, ratificando, né, apesar do fato dessas despesas não impactarem no cálculo do tributo sobre o faturamento, não impactarem, né, nos tributos sobre o faturamento das empresas do Simples Nacional e das empresas de lucro real, de lucro presumido, não quer dizer que essas formalidades, que essas comprovação devem deixar de ser observadas. Né? Então, vamos supor aqui uma situação extrema. Né? Imagine que um colaborador ou prestador de serviço mova uma ação trabalhista contra a empresa e o autor da ação inclua, né, essas transferências, esses adiantamentos, como se fosse parte de uma suposta remuneração paga pela empresa, né, ali fora do vínculo empregatício. Né? Então, o que acontece?
Se a empresa não tiver a documentação comprobatória, né, ou se tiver desorganizado, né, no mínimo ela terá um pouco mais de trabalho para poder, né, se defender desse item da ação, ou de provar que, né, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Né? No caso das empresas tributadas pelo lucro real, né, como eu tinha falado agora há pouco, a situação é um pouco mais delicada, uma vez que o valor dessas despesas impactam diretamente no cálculo do imposto de renda, da contribuição social, do PIS e da COFINS. Né? Essas despesas precisam cumprir alguns requisitos. Né? Além da documentação ser hábil e idônea, a despesa deverá ser operacional, ou seja, deverá demonstrar vínculo com a manutenção da fonte produtiva e ainda, né, devem estar diretamente ligadas com a produção ou a comercialização dos bens e dos serviços. Para finalizar essa questão do lucro real, vale lembrar que nós estamos vivendo um ambiente muito digital, um ambiente com notas fiscais eletrônicas, escriturações contábeis e fiscais digitais, né, que aumentam e muito a possibilidade de glosa de despesas deduzidas indevidamente. Né? Então, hoje o fisco, né, tem uma base de dados muito grande que ele é capaz de pegar a sua ECD, sua instituição contábil digital, é capaz de pegar a sua ECF, né, a sua ECF, é capaz de pegar as notas fiscais eletrônicas e cruzar essas informações e ver se a documentação utilizada ali como despesa, como dedutível para fins de imposto de renda e contribuição social, né, bem como utilizado para fins de obtenção de crédito do PIS e da COFINS, né, estão cumprindo ou não as formalidades previstas em lei. E aí, né, a Receita Federal ela pode talvez glosar essas despesas, né? E uma vez que a Receita Federal glosa uma despesa, né, isso resulta em um imposto calculado em valor menor. Então, o que acontece? Você tem um débito de imposto lá em aberto. Né? Você pagou um imposto a menor em função da reapuração, em função da glosa de algumas despesas realizadas pela Receita Federal. E aí nós estamos falando de quê? 20% de multa, né? 20% de multa e atualização pela Selic, dessa parcela do imposto que deixou de ser pago. Então, né, como diria o profeta, né, quem tiver ouvidos, que ouça. Né? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha gostado desse vídeo. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. Né? Lembrando que se você se inscrever no canal, você será avisado sempre que um novo vídeo for postado. Valeu, valeu, aquele abraço e até a próxima.